versículo 7. San Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia de los panes sin levadura, em el qual era necessário sacrificar el cordero de la Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a Juan, dizendo: Ide, preparad-nos la Páscoa para que la comamos. Ellos dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro um homem que lleva um cântaro de água. Seguidle hasta la casa donde entrar. E decide al padre de família desta casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Páscoa con mis discípulos? Entonces, Él os mostrará um grande aposento alto e dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, acharam, como les havia dicho, e prepararam la Páscoa. Quando era la hora, se sentou a la mesa e com ele os apóstolos. Ele les dijo: Quanto he deseado comer com vosotros esta Páscoa antes que padezca. Porque os digo que no la comerás más hasta que se cumpla en el reino de Dios. E habiendo tomado la copa, dio gracias a Dios e dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque eu digo que não beberei mais del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. E tomou el pan e deu gracias, e lo partió e les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que para vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual maneira, depois de que hubo cenado, tomou a copa, dizendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, para que vosotros se derrama. Mas é aqui a mano del que me entrega, está comigo en la mesa. A la verdade, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería él que había de hacer esto. Señor, leemos tu palabra, la palabra del Señor para nosotros. Enseña nuestro corazón para que vivamos más cerca de quién es Cristo para la alabanza de tu nombre. Amén. Hermano, tome tu asiento, por favor. Se acerca a Páscoa para nosotros, pero eu quero começar dizendo que o que chamamos hoje de Páscoa é dia importante que memoramos la história de la muerte y resurrección de Cristo. Pero quando hubo la primeira Páscoa, la Páscoa de Moisés, fuera una acción de Dios en la historia humana como juicio al Egipto, como bendición al pueblo judío, no porque fueron santos y hermosos, no es esto, pero por la gracia y misericordia de Dios para con ellos, ¿sí? Y también una profecía, una proclamación para o tempo de Jesucristo que veniria, el Cordeiro de Deus que saca el pecado del mundo. ¿Sí? Há três coisas que eu quero conversar com vocês em este texto de Lucas 22. E eu quero conversar a respeito da primeira Páscoa, respeito também do significado que Jesus dio a la Páscoa e na cena,
que Jesús le dio a la Pascua en la cena, y respecto también de dos circunstâncias, dos momentos ou elementos históricos de la Pascua de Jesús, que normalmente não nos chega a la atenção. ¿Sí? Respecto de la primer Pascua, mira que el verso 1, 22:1, estava cerca de la festa de los panes sin levadura. El verso 22:7, chegou el dia de los panes sin levadura. Há momento histórico em la vida de Jesus, em el contexto histórico do Antigo Testamento, que construye todo em el desarrollar de uma sociedade de aquele tempo, a ideia de la Páscoa. E esta ideia de la Páscoa nos señalam início de uma história de redenção de Deus a todos os pueblos de la tierra. Chegou o dia que devia sacrificar-se al Cordeiro de Deus, enviado por Deus, en el pueblo judío, en la historia del pueblo judío. El momento, pero em la história humana, en aquel dia estava também presente el Cordeiro Jesucristo, que se entregaria por los pecadores. Deus havia instituído a Páscoa como um memorial poderoso. El Cordeiro sem defecto devia ser sacrificado e su sangre aplicado en los dinteles de las puertas para que el juicio de Dios pasara de largo sobre los hogares de los israelitas. En aquel tiempo, en lo mundo Egipto antiguo, Deus havia dito a Moisés: cada família de Israel tem que sacrificar cordeiro e com el sangre passar em los dinteles de la puerta. Porque em certo momento, quando o ángel del Senhor passar, porque tem el sangre, vai se passar a largo e se preservará a vida de los primogênitos. Pero mira, hermanos, por favor, passar, ¿sí? Passar é a palavra del idioma hebraico que significa para nós hoje Páscoa, el Pachá, la Páscoa del Senhor, ¿sí? Páscoa é a gracia misericordiosa de Deus, que mira a usted e a mim, e aunque sejamos nós outros, o Senhor nos regala graça e misericórdia. E isto começou em la história de los israelitas, no tempo del Egipto, que por misericórdia de Deus, o Senhor passou delante de ellos, pero las celebrações se quedaram, e se quedou em uma sola grande festividade. Qual festividade? De la Páscoa del Cordeiro e de los panes sin fermentos, de los panes sin levedura. ¿Sí? ¿Por quê? Porque naquele momento en el Egipto Deus les sacaria de domínio de opressão. E ao fazer isso, eles tinham que comer a Páscoa preparados para salir em viagem. E não tinham tempo para que o pão tuviese levedura. ¿Sí?
Então, hicieron as coisas rápidas. Hay que comer ervas amargas. Hay que comer um cordeiro. Hay que passar a sangre em los dintajes de la puerta. Hay que estar tudo arreglado. Pero quando Deus hace el milagre, salga, vá em direção a la tierra prometida. Pero el cordeiro apontava para Cristo. O cordeiro señalava o que Cristo está haciendo na história para nós. E Cristo veio a ser em nossa história nossa Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa de los judíos, porque em Cristo se cumpriu a promessa de Deus do Cordeiro que nos permite viver delante de la gracia del Senhor. Cristo é o Cordeiro eterno que nos saca del império de las tinieblas, gracias. El Cordeiro de Deus que nos saca del império de las tinieblas, que nos reconcilia com el Padre e nos regala la vida eterna. Uma promessa de uma terra prometida a mim e a você. Por isso, como o pueblo de Israel, em el desierto vivimos em uma história de peregrinação, hasta que Cristo volva. Te acuerdas de Moisés? Foi Moisés o libertador de Deus, que Deus utilizou para sacar o pueblo del Egipto. Moisés foi o profeta que escreveu a história que conhecemos hoje de la primeira Páscoa. Ora, mira, por que Moisés não chegou hasta la tierra prometida? Porque o homem mais paciente de la história, mais manso de la tierra, perdeu la paciência com el próximo. Não pode adentrar a la tierra prometida, porque desobedeceu a Deus. Pero agora mira uma situação, ¿sí? Em la promessa de Deus a la primeira Páscoa, que señala hasta Cristo, Moisés como libertador nos chegou a la tierra prometida por ser um homem facho. Você é perfeito? Eu não sou. E todos nós outros necessitamos da graça e misericórdia de Deus. Pero Moisés não adentrou a la tierra prometida? Lo que pensa? Ele não entrou a la tierra prometida? Sim, entrou. Porque normalmente temos a perspectiva terrena. Ele não entrou a la tierra prometida, pero recebeu de Deus a promessa eterna del Cordeiro, que saca o pecado do mundo, e adentrou a la tierra prometida. Aquela Páscoa apunta para nosso Cordeiro, e o Cordeiro Jesucristo traz um novo significado à história de Israel. Não é uma outra aliança, é uma nova aliança. Ou não é uma substituição de uma aliança antiga, pero é a revelação completa de todo o propósito de Deus em Cristo,
que por um recurso didático de Deus na história, sua graça educadora começou a nos ensinar em Abraão, em Egipto e em la caminhada por el deserto. Sempre ensinando, há um profeta, há um cordeiro, há um rei, há um sacerdote que haveria de vir. Jesus Cristo chegou. E chegou e agora está em la Páscoa prometida por Deus desde a eternidade, desde antes de la eternidade. Verso 15 e 18. Jesus disse: quanto he deseado comer com vosotros esta Páscoa, antes que padeça. Porque os digo que não la comeré mais, hasta que se cumpla en el reino de Dios. E habiendo tomado la copa, dio gracias e dijo: tomad esto, e repartidlo entre vosotros, porque os digo que não beberé mais del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Ora mira, verso 18, ¿sí? Ora verso 20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hay en Lucas, solo en Lucas, 2 copas. Una antes del pan, en la cena, y otra después del pan, después de la cena. Verso 20, después que hubo cenado. ¿Por qué? Porque en la Pascua, en tiempos de Moisés, tendría cordero sin defecto, pan sin levedura, hierbas amargas, en un memorial perpetuo de la liberación del Egipto. Pero con el desarrollar de la historia del pueblo de Israel y la revelación bíblica hasta los tiempos de los profetas, para predicar respecto de Cristo, la cena pascual en el tiempo de Jesús tendría el cordero pascual, pan sin levadura, hierbas amargas, 4 copas de vino. Una que señalaba santificación del pueblo de Dios. Otra que señalaba el juicio de Dios. Otra que señalaba la redención de Dios a su pueblo. Y una última, la alabanza de Dios. Había también una lectura de la tradición y cantos delante del Señor. Esta Pascua, la primera Pascua, se comía de pie para salir en viaje. Salir. Fuera la expectativa. Esta segunda Pascua se comía sentada, reclinada, como una certeza de libertad. Libertad. Já não mais como escravos. E neste momento, Lucas nos ensina a respeito de 2 copas, para nos mostrar uma tensão em nossa vida entre o que Deus já está haciendo a minha vida e a tu vida. A primeira copa mira a la consumación del reino de Dios, que Cristo no va más a tomar. ¿Lo que significa? La santificación que ya empezó en mi vida y tu vida, pero todavía nosotros no somos santos. Vamos ser santos, pero Dios ha nos llamado de santos, pero no somos. Há uma obra
que empieza, que já a palavra de Deus disse que nós outros somos, pero realmente vamos a ser. Já, todavia não. Já, pero todavia não. Somos santos, pero não somos santos. Caminhamos em direção ao propósito de Deus. Também a primeira copa de Cristo señala para o juízo de Deus. Recuerde, a primeira Páscoa señalou o juízo para o pueblo de Egipto e uma redenção ao pueblo de Israel. E a redenção já começou em minha vida, em tu vida. Pero a segunda copa inaugura algo novo, que lo que vivimos em la história, que não se completa em la história, señala para uma caminhada que já fomos invitados a viver. Um novo pacto profetizado em Jeremias 31, sellado em la sangre de Cristo. Um novo pacto de louvo, de alabança e gratitude a Deus, de sermos invitados por el novo novio de la iglesia, por el Cordeiro de Deus. Hoje, nós outros somos chamados a ser esposa de Cristo como igreja do Senhor. E fomos invitados a estar em la mesa del Cordeiro de Deus, para participar del pan e del vino, que señala para las bodas del Cordeiro de Deus en la eternidade, para todo sempre. Na primeira Páscoa em Moisés, na segunda Páscoa em Cristo, na nova aliança, que estamos em la mesa del Senhor, como quando participamos de la cena del Senhor. Hermanos, se não temos a permissão de Deus como família de la fé, de participar de la mesa del Senhor, nos falta algo. Por isso é importante o batismo, por isso é importante a membresia, ser parte da comunhão do corpo, viver assim. E depois señala para quando Cristo volver em las bodas del Cordeiro de Deus. As bodas del Cordeiro de Deus. Jesus escorre deliberadamente a terceira copa, a copa del profeta Jeremias em sua profecia de la nueva aliança, em um momento de la história para revelar que sua muerte é a rendição definitiva e que o novo pacto começa realmente em seu sacrifício eterno. E agora, amados, a última parte que les disse. Mira, por favor, el verso 10. E aqui, ao entrar em la ciudad, os saldrá al encontro um nome. Repita em silêncio em tu mente. Um nome. Qual o nome deste homem? Anônimo. Jesus está chegando a um momento eterno, tremendo. Em la história humana há uma nação. E há uma enseñança de Cristo a Pedro e a Juan. Mira, há que entrar em uma cidade e ao entrar saldrá ao encontro um homem que leva um cântaro de água. Lo que está haciendo, lo que hace todo dia.
Un hombre, seguidle hasta la casa donde entrare. Un hombre que tiene una casa, que tiene una rutina, que tiene una vida. Un hombre como yo y usted. Amados, Dios no necesita de celebridades. Dios va a cumplir sus planos con nombres anónimos alrededor de la historia y de la tierra toda, del tiempo y de la geografía. Dios está mirando por usted que vive, que tiene sus cántaros de vida para llevar. Las cosas eternas vão se cumprir. As coisas eternas vão se cumprir por pessoas comuns. Pero el propósito de Dios siempre ocurre de forma tremenda por hombres como yo, como usted, como cada um de nós. A largo de la Bíblia toda, em el Antigo e Novo Testamento, temos los anônimos, los que construyen la plataforma de madeira donde Esdras leyó la ley, la jovencita cautiva en la casa de Naamán, uma escrava, uma pessoa que não tinha condição de voltar a sua casa, pero disse a seu Senhor: "Hay profeta em Israel." Los hombres que tinham a responsabilidade de cuidar de la construção del templo, artesanos, obreros, que não temos os nomes, los cargadores, porteros e cantores de Zorobabel para o templo de Esdras. Todos anônimos. Todos eles viveram sua vocação de maneira fiel, sem buscar reconhecimento. E Deus los usou. Mira, tiene em sua mente, em sua visão, uma imagem do momento histórico. A profecia do Antigo Testamento está se cumprindo. O Cordeiro de Deus chegou. Está ressignificando a enseñanza de Moisés em sua vida. Pero para isto, há homem que leva cântaro, padre de família em uma casa, que tem lugar, aposento, uma ordem de Cristo. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Páscoa con mis discípulos? Jesús chegou, está conversando com homem anônimo. Então, Ele os mostrará grande aposento alto já disposto. Prepara-te, achei. Me permita hacer amados, essa la Páscoa, la notícia de Cristo se conoce por todos. Há maestro, há homem majestoso, está invitando discípulos. Los sacerdotes fariseus le querem sacar la vida, le querem muerto. Aquele homem está preparando a Páscoa, arreglando as coisas. Há lugar alto em sua casa. Está tudo pronto para a Páscoa da família. Eu não sei o que
pasa, lo que ocurre en su corazón. Pero, Señor, yo estoy preparando la Pascua, envía aquel hombre para se quedar conmigo. Una oración puede ser. Tal vez, yo no sé. La Biblia no mostra isso, não revela isto. Pero a história de Cristo já está, e estou fazendo algo normal, algo de minha vida, algo de meu país, algo de minha história, algo de minha herança, algo de minha expectativa, algo de la esperança. E quizá Cristo venga, Jesus venga para se quedar comigo hoje em uma Páscoa, porque Ele está chegando em Jerusalém. Jesus envia seus discípulos. Que momento poderoso, tremendo! Jesus chega em la casa de homem, em la cena, la última cena de sua vida. O momento mais importante de minha vida foi quando Jesus, quando tinha 14 anos de idade, cambiou toda a minha vida, porque chegou em minha vida quando o poder do Espírito Santo de Deus, e tudo mudou, tudo mudou. E hoje, trabalhas em uma oficina, manejas Uber, crias a tus filhos, enseñas em uma classe, em uma aula, limpias uma casa, haces café, cuidas de pessoas queridas. Talvez sentís que nada vê lo que haces. Hermano, cada uma destas coisas que haces é adoração delante do Senhor. É o mandato cultural e social de Deus a mim e usted, bajo el mandato espiritual delante del Señor para la alabanza, Señor. Tu casa foi criada para ser tu jardim de encontro com Deus em tu vida. Tu trabalho pode ser um ministério. Tu rutina pode ser um canal de bendição ao próximo. Deus não se olvida del hombre del cântaro, não se olvida del dueño del burrito, ni de la chica cautiva, e tampouco se olvida de vos. En el reino de Deus, lo que importa não é quão visível seja, quantas likes tenha, sino quão disponível estés delante del Senhor. O segundo momento histórico, verso 14. Quando era a hora, se sentou à la mesa e com ele los apóstolos. Tenemos é natural que veamos o momento todo de la cena, Jesus, la instituição de la cena del Senhor, é o momento profético, la enseñanza. Mas hoje quero lhes chamar a atenção a la mesa. A la mesa. Por que la mesa, pastor? Porque é um lugar comum, sencillo. Hoje por la manhã estive na mesa com minha esposa para desayuno. Ayer estuve na mesa em Marco Paz com o pastor Wilton, com Pedro, com os irmãos Achá. Amanhã eu vou estar na mesa, você está sempre na mesa. A mesa é um lugar que sempre Cristo está presente e sempre temos a mesa em la Bíblia. En el Antiguo Testamento, la mesa de los panes de la proposición.
La hospitalidade como reflejo del caráter de Deus em Gênesis 18, 1 a 8, quando Abraão recebe a 3 visitantes misteriosos, uma obra de la gracia de Deus à vida de Abraão, e uma comida que se convierte em um anúncio de la venida de Isaac como hijo de Abraão. La mesa como um local ou um lugar de revelação divina. Em Isaías 25, 6 a 9, há uma invitação a um banquete messiânico profetizado por Isaías, que em Apocalipse é a cena de las bodas del Cordeiro de Deus. Pero Jesús sempre está em la mesa, com publicanos e pecadores, com fariseus, sempre. Ele come com pecadores. Em Lucas 14, 1 a 24, há um banquete e um lugar de ensinança. Quando Jesus hizo o primeiro milagre, estava em uma recepção, em uma cena de uma bodas de Caná. La mesa é um lugar que sempre tem a presença de Deus. E neste momento, em la mesa, Cristo ha hecho promessas e ha iniciado uma enseñança para mim e para você. Há uma expectativa escatológica de bendição em uma refeição delante do Senhor em Apocalipse, las bodas del Cordeiro. E há mais. Em el último momento de Jesus com seus discípulos, Hechos 1:8, ¿sí? Em la mesa, Jesus les enseñó, se quede em Jerusalém, hasta de la alto reciba o poder do Espírito Santo de Deus. Amados, sempre chegamos em la Bíblia por uma enseñança poderosa do Senhor, um aspecto teológico, intelectual, algo grande, e hoje estou les chamando a atenção a 2 coisas sencillas de la vida ordinária minha e tuya. Que as mesas de nossas casas sejam lugares poderosos de discipulado, evangelismo e vida cristiana. A niña está conosco em nossa casa. Ela foi invitada à comunhão da família para sentar à mesa conosco. E neste momento, em la mesa, em la vida da família, há revelações. Um momento que eu não estou com domínio próprio, quizá não chegue esse dia, assim, pero porque essa é a vida da família. Solo eu não sou perfeito. Mas, sim, um momento que não há um encontro com minha esposa em uma comunicação correta, e temos que conversar. Quando estamos e nos chegamos em la mesa, e a mesa é aberta, não temos mais como esconder a verdade. Nossos filhos se quedam em nossa mesa e conhecem nossa vida, e miram a nós outros, e cada dia são discipulados, evangelizados, e todas as coisas se quedam nas claras. É um espaço de comida, de providência de Deus, de gratitude. É um lugar de comunhão profunda, de enseñança, revelação. Quando vivimos juntos, não há tempo para limpar a casa. Temos tudo. E nossas mesas devem se convertir
em um lugar de encontro com o Senhor e de celebração do encontro do Senhor com a família da aliança. A vida cristiana com pessoas que amamos, que invitamos à mesa, pero também com os fariseus, os publicanos, os pecadores, com aqueles que Deus ha puesto em nosso caminho para escuchar as bendições de Deus em nossa vida. Para Francis Schaeffer, um evangelista importante do século XX, o melhor lugar para a evangelização é a hospitalidade, a recepção del prójimo em nossa vida. Hermanos, eu quero les invitar a todos a viver a fé de maneira concreta. A fé del hombre anônimo, de la rutina diária da vida, com as bendições que vienen de Moisés, que se cumprem em Cristo, que nos ensinam a viver em el amor de Deus e a graça de Cristo reflejada em nossa vida. Que a Páscoa não seja solo um evento religioso do século XX, do século XXI, do ano 2025. Hoje, quando se quedarem na mesa, com pessoas queridas, que seja um momento cheio de alegria, de celebração, de alabança ao Senhor, de edificação, de comunhão, de discipulado, que seja para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, por favor. Tenha um tempo de olhos cerrados. Responda ao Senhor, mire tu família, mire a graça de Deus.